Broadcast é um oferecimento de Ares Consultoria Logística, soluções rumo à eficiência, superando expectativas a cada entrega. Fala, Brod! Tudo bem? Tudo, e aí? Vou bem também. Graças a Deus. Ô, 20ª edição, mano, chegamos. Cara, tá indo rápido, hein? 20ª, já passou muita gente por aqui, hein? Muita gente por aqui. A gente vai caminhando, né? A vida vai passando, histórias vão aparecendo, né? Cada vez mais evoluindo, isso que é importante. Cada vez mais a gente vai evoluindo. Então, E aprendendo, bora né? lá. E aprendendo. E bora lá, né? Depois de Carnaval, quarta-feira de cinzas, vamos tornar ela em fogo já. Certo? Vamos começar então o nosso 20º broadcast. Boa noite para todo mundo que está aí. Nós cada vez mais avançando mais e mais no nosso propósito de promover conhecimento, né? Dentro desse canal, no nosso @broadcast_oficial, lá no YouTube, lá no Instagram, empresas já patrocinando aqui a nossa iniciativa, e isso é muito bacana, né, quando as coisas começam a crescer de forma saudável, né, Fred? Sem muito dúvida. legal isso, é muito legal isso. E hoje, cara, 20ª edição, para mim é uma honra ter o convidado aqui hoje, até porque eu sempre tive vontade de dizer essa frase num broadcast, mas hoje vou dizer com gosto hoje, né? Quem tem a experiência tem o direito de falar. Justamente. Então hoje... Muito bem, né? anos de experiência que tem todo o direito de falar, certo? Então, mas antes da gente anunciar ele, vou deixar uma expectativa aqui, nós anunciamos nas redes antecipadamente, e deu um bafafá danado nas redes, porque todo mundo quer ouvir, né? Até porque, vale o spoiler, sempre vale uma boa prosa, né? Justamente. Se é que você me entende. Vai ter um dedo de prosa hoje. Um dedo de prosa, né? Mas antes eu queria dizer para todo mundo sobre... Cara, recebi uma notícia hoje de manhã que me deu foi a pressão meio... Eu vi. 18 por 10 ali. Recebi uma notícia que nós temos o nosso parceiro, a WTV, e o CEO da empresa mandou uma mensagem assim: morte no grupo AWTV. Cara, eu olhei e falei, pelo amor de Deus. Mas é aquilo, né? Jornalista é jornalista, diretor de produção, ele sempre quer dar um susto na gente. E hoje, na verdade, foi anunciado o novo, agora, portal nacional da awtvnews.com.br, que a gente está vendo na tela, né? Que é o nosso super parceiro que trata aqui o broadcast conosco. A morte é o seguinte, né? Dar um passo para trás é morrer um pouquinho para viver muito mais forte agora, né? Então essa ideia do portal awtvnews.com.br, que nós já estamos lá com o broadcast também, você pode acessar, né, baixando o aplicativo. É bem fácil, WTV, né? sua Smart TV, se tem os aplicativos dos parceiros, é TV. E detalhe, Fred, nós batemos junto com eles, né, porque nós estamos juntos nessa, mas todo um trabalho de anos que o Abraão Farina vem fazendo, junto com a Vanessa Maia, né? 1 bilhão de visualizações. Olha aí. Cara, é muito, hein? Caramba, hein? 1 bilhão de visualizações em 15 meses. Haja visto a média aí de 100 milhões de views por mês. Então, se você tem essa intenção de estar aqui, aparecer com a sua empresa, reportagens que a gente possa fazer em relação à logística, é só nos mandar aí nas nossas redes sociais, broadcast_oficial, ou o próprio contato da nossa patrocinadora, que é a Ares, contato@ares.com.br, né? Para a gente poder agregar cada vez mais aqui aos nossos episódios. É isso? Bora lá? Bora. Ele já chegou. Ele já está aí. Paulo Roberto Bertaglia. Que eu vou te cumprimentar como você me cumprimenta, Paulo, por favor, até para treinar meu italiano. De boa noite. Boa noite. Buonanotte, buonasera, buongiorno, né? Depende do horário que o pessoal vai assistir. Eu só fico no boa noite.
E italiano, para mim, é só que eu sei falar algumas palavras. Capelletti, Só comida. ravioli, Nhoque, né? nhoque. Só comida. Que bom. Paulo, obrigado, viu, pela sua presença aqui conosco, sabe? É uma honra ter você com a gente aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, fantástico estar aqui com vocês, com o Rogério, com o Fred, para a gente bater esse papo muito gostoso, falar um pouquinho aqui da vida do Paulo Bertalha, trocar algumas experiências, aprender e ensinar. Eu acredito muito nessa frase, principalmente quando há uma conexão muito forte com a parte do educar para transformar, que é uma frase que eu utilizo bastante. Nós vamos falar um pouco sobre a vida, sobre prosa com Bertalha, sobre livros. Então, vai ser uma conversa que muita gente vai apreciar seguramente. Gratidão enorme. Eu infelizmente, assim, lamento das pessoas que vão apenas poder escanear aqui no QR Code, né, o teu livro, onde elas podem adquirir. Lamento que elas não receberam pessoalmente, como eu recebi, né? Depois de tomar um café com você, assinado, inclusive coloquei que eu ganhei do Paulo Bertalha. Autografado, né? Autografado, né? Mas as pessoas podem acessar o teu livro aqui, aliás, toda a resenha que você tem já de anos de experiência, certo? Então, a ideia é a gente começar, Paulo, esse bate-papo. Nós temos um roteiro prévio aí, mas muito bem preparado para a gente começar a falar um pouquinho, né, sobre, e já ir direto à prosa junto contigo, né? Eu juro que eu vou tentar encaixar um verso ainda, com prosa e verso aqui, mas até o final do programa eu tento. Paulo, a gente elenca aqui no broadcast alguns temas, né, e todos eles voltados à área logística. Aliás, hoje eu estou meio deslocado aqui, porque eu estou com 2 professores na tela. Se eu olho para um lado, tem um professor, se eu olho para o outro, tem outro professor, né? Peculiarmente, os 2 com cabelos brancos, né? Então, tem muita história para ouvir e muito papo entre vocês 2 também. Mas minha jornada como professor foi curta, apenas 10 anos. Há um tempo atrás eu já abandonei. Mais uma vez, mas foi bom, foi muito bom. Mais uma vez, ensinador, sempre ensinador, né, Paulo? Sem dúvida. Não, então, ensinar é uma experiência fantástica, muito bacana. Eu costumo dizer que quanto mais você leciona, mais você aprende, né? Justamente. Você consegue organizar suas ideias, estruturar, né? Manter contato, dialogar com pessoas. Então, há uma captura de aprendizagem riquíssima nessa condição de você poder ensinar, poder, de alguma maneira, lecionar. Muito bom. E uma característica importante que se desenvolve é a empatia, né? Você consegue aumentar a sua empatia cada vez mais, né? Porque são uma série de dificuldades que você vai encontrando ao longo do caminho, né? Que você tem que aprender para ensinar, na verdade não ensinar, mas trocar experiências, mas talvez a empatia ela é necessária porque você tem ali às vezes 40, 50, 30 pessoas diferentes e você tem que entender que talvez tem capacidades diferentes, então você tem que fazer esse exercício ali, né? Entendendo quem está indo com você, quem não está indo, quem está ficando para trás, para tentar fazer o balanço adequado para que todo mundo vá na mesma jornada, né? Acho que isso é muito importante ressaltar. E eu gostei desse ponto que você trouxe, viu, Fred? Porque muitas vezes professores acabam alegando que é difícil ensinar os alunos, principalmente nos dias de hoje. Sim. E, da mesma forma, os alunos acabam colocando o professor numa situação de que com ele eu não aprendo, talvez não seja um professor adequado e tal. Então, tem uma questão de protagonismo, uma questão de empatia que você colocou, ou seja, os seres humanos, todos nós somos muito, muito diferentes. Então, tem uns que têm uma facilidade de absorção de uma forma, outros de outra maneira, né? Outros, às vezes, precisam de uma explicação com um certo nível de didática, outros têm mais facilidade, e por aí vai. Eu acredito muito nessa condição da empatia que você colocou no relacionamento, não necessariamente se colocar no lugar do outro, não é isso, né? Mas estabelecer uma relação
que seja efetiva e que agregue valor para ambas as partes. Quando você coloca dessa maneira, seguramente os dois lados, né, tanto o ensinador quanto o ensinante, eles acabam se trocando nesse momento. E aí eu até vou entrar um pouquinho aqui, Rogério e Fred, numa condição de professor, né? Ou seja, uma das coisas que eu sempre utilizei na aula, né, desde os meus 26 anos de idade, né, portanto, já faz mais de 40, né, uma das coisas que eu sempre gostei é ter a participação das pessoas, né, então, as pessoas participando, sendo protagonistas, não é o professor que chega na sala de aula e fica ali durante horas a fio, lecionando, ensinando, dando fórmulas, teorias. Não, eu acho que existem perspectivas mais interessantes que fazem com que as pessoas, de alguma maneira, elas se sintam presentes na aula e, com isso, elas possam aprender mais. É como numa palestra, né? É difícil, muitas vezes, você assegurar que as pessoas, a cabeça da pessoa, naquele momento, está presente. E é difícil, até porque tem muitos problemas lá fora, né? Então, as pessoas, muitas vezes, estão lá fora e não estão ali, estão de corpo, mas não estão prestando atenção no que está se falando. Então, muito legal isso. Eu também acredito nisso, tem a mesma linha de pensamento. Que bacana. A gente já entra um pouco nesse nosso primeiro bloco, vamos dizer assim, né, onde a gente busca histórias, né, e boas histórias, só que aqui a gente não tem história do fundo do baú, a gente tem história do fundo do container, viu, Paulo? Então, é legal. Tudo a ver com o nosso negócio, né, e eu acredito muito em ouvir histórias e histórias de valor, principalmente para a gente hoje, e especificamente dentro do mundo logístico hoje, nós vemos essas novas gerações, né, chegando. A gente falou sobre isso naquele dia do nosso café, né, essa geração fulfillment, a geração da entrega rápida, né, que eu diria que é a ponta, de fato, do iceberg de tanta coisa que tem por baixo, e às vezes é sempre muito bom trazer à memória, ou pelo menos relembrar, de fato, histórias já vividas por pessoas que tiveram a sua experiência real dentro lá. A gente já passou aqui, N pessoas já vieram aqui e trouxeram N situações, N. Até disquete aqui com o primeiro inventário. O primeiro inventário, o cara trouxe um disquete aqui de 3,5 polegada, um driver de 3,5 polegada. Então, mais do que nunca, eu queria ouvir você um pouquinho, você falar um pouquinho, alguns minutinhos, sobre histórias do fundo do container, do Paulo, sua história, Paulo. Depois a gente fala no próximo bloco sobre o Prosa, né, como surgiu, mas você falar um pouquinho sobre histórias peculiares que você já viveu na logística, que às vezes essa turma que está aí, às vezes com um coletor de dados na mão, induzindo caixa, tem nem ideia. E está reclamando, né, que está ruim. Está reclamando que está ruim. Aliás, quando você fala de coletor, uma das coisas que me traz aqui para falar de histórias do fundo do container, né? Eu tenho várias histórias, logicamente, para contar, mas uma, quando você falou aí do coletor, me leva à memória que no início de projetos logísticos voltados para coletor, com código de barras e tal, tinha todo aquele esquema, todo aquele aparato de você ter o equipamento, mas ao mesmo tempo você tinha as antenas, né? E nessa época eu trabalhava numa grande empresa. Eu posso falar o nome de empresa aqui? Pode, à vontade. Eu trabalhava na GC Lever, né? Uma empresa enorme que depois se transformou na Unilever, e os primeiros testes voltados para os coletores era na fábrica, né? Então, realmente, a antena que você instalava não funcionava, né? Então, você subia no topo do prédio, né? Testava, mexia a antena aqui, mexia a antena acolá, e eu era o responsável pelo projeto, de tal maneira que o projeto não acontecia, né? Em função, muitas vezes, tá bom, o coletor era um negócio enorme, muito diferente do que é hoje, né? As antenas, né, tinham que ser posicionadas em lugar livre. Como é que você acha lugar livre dentro de uma fábrica? Cheio de ponta-parte, de metal. O famoso site survey, né?
Exatamente, tinha o site survey para saber onde você colocava. No final das contas, funcionava muito de uma maneira um pouco característica, né? Logicamente, a gente teve que procurar lugares mais abertos para poder fazer o funcionamento desse projeto, mas não ficou a contento. E um outro ponto que eu lembro muito bem dessa parte de logística, de tempos e métodos. Eu trabalhei, no começo da minha carreira, trabalhei muito com manufatura, depois que eu fui para supply chain e logística, né? Em manufatura tinha análise de tempos e métodos, hoje pouco se usa isso, então você ia nas linhas de produção, começava a cronometrar ali as pessoas que estavam, de alguma maneira, colocando o produto dentro da embalagem, e uma certa vez, foi interessante isso, uma certa vez... Alguém já no livro ali, ó. Ah, olha aí. Tem que ser, bacana. Aí, era essa época aí, ó. Dessa época aí, da época da Meta, né? Do Eliyahu Goldratt, né? Um baita de um livro, hoje extremamente questionado, mas na época era um livro que fazia a diferença. E num dado momento eu estava ali coletando os dados, de repente me vem um tubo de saponáceo e me atinge nas costas. E aí a pessoa diz o seguinte: poxa vida, mas toda vez que esse rapaz vem aqui tirar medida de tempo, né? Eu era jovem ainda, um estagiário, né? Reduz o número de pessoas na linha de produção, né? Ou seja, em busca da produtividade e tal. E ela ficou tão chateada com isso, e isso aí foi muito complicado, porque houve envolvimento de RH. Eu falei, gente, ela sabe, ela está entristecida. Eu me lembro como se fosse hoje disso. Ela está preocupada com o emprego dela. Deixa para lá, né? Vamos seguir a vida. Então, são algumas questões interessantes que aconteceram nesse passado. Um outro foi que eu trabalhei na IBM também, e aí foi na parte de logística, realmente, e eu... antes da Gessilever ainda, então me foi dado um grupo de pessoas para eu coordenar dentro do armazém, e era um grupo de pessoas de terceiros, né? E um dia eu cheguei de manhãzinha, o pessoal já estava trabalhando e tal, mas estava trabalhando e brigando, né? Ou seja, então imagine um rapaz de 18, 19 anos ter que apartar uma briga de 20 homens ali dentro de um centro de distribuição, extremamente complicado. Caramba. Mas isso é interessante, logicamente eu estou fazendo uma história que pode ser longa, mais curta. Isso é interessante porque vai nos dando muita experiência ao longo da vida, e sempre na perspectiva de você começar a antecipar algumas coisas no decorrer da sua carreira, né? E a minha carreira ela foi construída de baixo para cima, né? Então eu costumo dizer que ninguém me engana quando fala de manufatura e fala de supply chain, de logística e tal, porque eu estive lá, né? Eu sei como é que as coisas aconteciam. Então, alguns pontos me levaram a crer que quando eu antecipava, e até para dar um exemplo de antecipação, talvez até fuja um pouco da parte de supply chain de logística aqui, mas um dia o diretor da fábrica chegou e disse o seguinte: eu preciso mandar uma pessoa para a Inglaterra. Quem aqui tem inglês? Meu Deus, nós estamos falando de 1980, né? Então, o único que levantou o braço, né, tinha ali uns 20 funcionários, o único que levantou o braço fui eu, né? Ele falou: Paulo, então vem cá, você vai fazer um teste comigo. Fizemos ali um teste, né? How are you? How do you do? Né? E fui aprovado e fui embora para a Inglaterra. Fiquei lá 2 meses num projeto fantástico, né? Depois trazendo esse projeto para cá. Então, inclusive, eu uso muito esse exemplo para dizer para o pessoal: se antecipe, estude, faça alguma coisa diferente, porque a hora que chegar o momento, você está preparado. E o mesmo aconteceu com o espanhol. O espanhol tinha uma função para a América Latina, onde se buscava alguém com experiência de negócios de supply chain, mas essa experiência ia demandar não só inglês, mas também o espanhol. Sim. Eu já estava preparado, né? Já tinha feito o espanhol. Numa época, né, isso foi em 1990 e alguma coisa, né? Numa época que o espanhol também
ainda não se falava. Hoje não, hoje todo mundo busca, tem curso para tudo quanto é lado, tal, mas naquela época não, eu resolvi investir. Então são algumas, isso realmente é do fundo do container para mim, né? E realmente importante nessa jornada que eu acabei trilhando. E o fato de ter feito o inglês, né? E ter feito o espanhol, alavancou demais a minha carreira, de tal maneira que eu fui para o exterior, né? Acabei assumindo funções da América Latina, depois da América Latina para Américas, né? Envolvendo Estados Unidos e Canadá, e depois Europa, e aí até global, né? E hoje eu procuro, inclusive, preservar tanto o espanhol quanto o inglês, né? O único problema que eu tive com o espanhol foi quando você começou a falar, Rogério, de buongiorno, de buonasera, e que na época eu falava muito bem italiano, né? Então eu tinha italiano, e o espanhol com o italiano, eles colidem, né? Eles se chocam, né? Então eu ia fazer palestra, né? Porque eu era convidado para fazer palestra, até pelo fato de trabalhar numa Unilever, depois numa HP, nos países da América Latina, né? E aí acabava se chocando. Então, esse é um pouco da história aí, né, do fundo do container, né? Que bacana, que bacana. E você sabe que essa é você falou uma palavra importante aí, que é antecipação. Planejamento. Né? Antecipar é uma coisa, planejar é outra, né? Mas elas se encontram em um determinado momento quando você pode antecipar determinadas situações, né? E principalmente quando a gente fala com essa juventude, com essa galera mais nova hoje, que fala muito de uma consequência do não planejamento e da não antecipação, que é uma palavrinha pequena, mas muito forte, chamada pressão no trabalho, né? Então, assim, as pessoas serem, a logística é muito pressão, é muito, não sei o que, tem que sair, tem que emitir nota, tem que sair. Então, assim, toda essa preparação, você falou sobre um exemplo específico de línguas, né? Mas o Fred acabou de mostrar um livro aí que é Bíblia do negócio, né? Então, assim, de se preparar no quesito conhecimento, né? E planejamento, principalmente para as coisas, né? Muito relevante isso. Eu uma vez, conversando e refletindo, até ouvindo o que o Paulo acabou de dizer aí, me vem à cabeça uma coisa que é muito certa nos dias atuais e eu acho que vai ficando cada vez mais forte, né? As empresas hoje não querem pagar um salário pelo que você faz. Eu acho que faz muito tempo que isso não acontece. Na verdade, é que ela te paga um salário pelo que você pode fazer. Ou seja, a hora que chegar aquele momento exato, você vai ter aquela competência? Porque se você não tiver, ela vai falar assim, olha, valeu, mas vai ter o seu amigo aqui que vai fazer no teu lugar. E às vezes, muitas das vezes, a gente vê o que o Rogério falou, dessa questão de pressão, a pessoa, poxa, não me valoriza, a empresa, né, e tal, aquela coisa toda, e muitas das vezes vem aquela pergunta, mas será que você está preparado para tudo que vem pela frente? Né? Porque é isso que é o diferencial de cada um, né? Esse que é a cerejinha que põe em cima do bolo, né? Isso é muito importante, essa pensar antecipado, né? O que eu estou preparado para fazer, né? Isso é muito legal e interessante. E é bacana o que você está falando, Fred, até porque tem uma perspectiva que nós devemos levar sempre em consideração. A minha vida, eu não vou dizer que, né, ela é completa, ela é perfeita, nada disso. Teve agruras, teve dificuldades, né? Mas uma das coisas que eu buscava preservar era tentar encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Eu acho que isso é alguma coisa extremamente importante. E quando você fala de vida pessoal, ela se divide, pelo menos no meu ver, em alguns elementos, né? O primeiro é você cuidar de você, porque você tem que cuidar de você primeiro para você cuidar dos outros, né? Cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos e tal. Então eu buscava me cuidar, né? Corria, eu levantava às 5 horas da manhã, né? Adorava correr de manhã, levantava às 5 Joga no meu time manhã. aí, Rogério, joga no meu time. E hoje eu já não corro mais, mas eu caminho todo dia, né? Mas eu procuro preservar esse tipo de coisa até para encontrar esse trade-off, esse balanceamento, esse equilíbrio entre as coisas, né? Até porque quando você usou o termo pressão, né,
Pressão existe em todos os níveis, né? Em todas as funções que você executa, desde a mais simples. Imagine um motorista, né? Um motorista de ônibus, um motorista de caminhão, ele está sob pressão a todo momento, né? E não é fácil você conviver com essa pressão, vamos dizer assim. Então, você tem que avaliar. Aliás, o Fred falou uma coisa que é interessante, eu busco nas minhas palestras, nas minhas aulas, dar uma redirecionada, vamos dizer assim, até porque eu vejo lá no LinkedIn, nas redes sociais, alguns grupos de logística dizer que essa é uma área que mais sofre pressão, que a pessoa tem que estar preparada e tudo mais. Bem, eu fui de supply chain, né? Manufatura, distribuição, planejamento, compras, eu fui de tecnologia de informação, eu fui de vendas, né? Olha que legal. E pessoal, todas as áreas, eu não vou falar que vendas recebe mais pressão do que supply chain, ou mais pressão do que tecnologia, né? Mas o único departamento que eu cheguei a ficar 40 horas, escuta o que eu estou falando, 40 horas direto, sem dormir, foi em tecnologia da informação. Né? Olha. Porque você ia implantar o projeto, isso foi implementando o SAP na Argentina, né? Para vocês terem uma ideia. Né? Então, essa é uma realidade que nós precisamos tomar um certo cuidado, porque pressão existe em todas as funções. Né? Logicamente, a gente tem que saber, tem que ter a habilidade. Quando eu comecei falando sobre corrida, né, sobre fazer um exercício, seja natação, qualquer coisa, né, cada um procura a sua forma, né, o seu estilo, para poder, de alguma maneira, desafogar, né, extravasar, jogar um pouco daquele problema para fora, até porque hoje saúde mental é um negócio extremamente importante dentro da perspectiva não só empresarial, né, mas todas, né, se você for na medicina, na saúde, lá no hospital, quer mais pressão que tem um médico, né, ele a todo momento ele está sob pressão, né, ele tem um cuidado, ele está cuidando de pessoas, né, principalmente quando ele leva a sério isso. Então, é um pouco desse tema que a gente precisa trazer para conversar. Eu vou traduzir isso utilizando aqui a referência do Nigel Slack, Administração da Produção. Vê se a minha performance está boa ainda, hein? A gente tem que achar o tact time da nossa vida para a gente começar a balancear a nossa linha de montagem de forma a sair dentro do esperado, correto? Corretíssimo, o Nigel Slack é fantástico. Até vou dizer, eu estou olhando uma figurinha que eu acho que é a figurinha que você está enxergando aí. Input de um lado, output do outro, né? No meio você tem toda a parte de transformação, é isso? Está entrando material para sair o produto acabado convertido do outro lado. Eu estou olhando aqui, mas você acha que ele não está tão fácil de pegar aqui o Slack no meu... De uma forma balanceada, né? Você colocar exatamente. Só professor. O Slack, na realidade, o Slack foi base, né? Também para a parte para o capítulo de manufatura que eu escrevi eu acho que... do meu livro principal, que é o livro de supply chain, né? Eu acho que atualmente o livro de capa preta dele, basicamente, ainda é muito utilizado para os conceitos de administração da produção, né? Ou seja, por mais que você tenha o toyotismo, você tenha toda essa questão Lean, que hoje em dia está muito... Mas ele ainda tem muita essência ali, matemática, ali, base, né? Como se diz, é o lápis ainda, né? Por mais que a gente está usando computador, mas é o lápis. Você ainda tem que riscar um pouquinho de carvão ainda para chegar lá na frente, né? Ô Paulo, e todo esse conhecimento, toda essa experiência que você foi adquirindo, né, durante esses anos todos, chegou um momento que nasceu, e a gente entra agora já no nosso inventário de memórias, e aqui o nosso inventário é só uma contagem só, não tem segunda contagem, tá? Pelo amor, o batimento o batimento é 100%. E nasceu nesse tempo o Prosa com o Bertaglia, né? Tô vendo sua canequinha aí já. Inclusive, ó, isso aqui vai de presente para você na sua casa, você vai chegar na sua casa, tá bom? Opa, que maravilha. A canequinha de presente, ó, a nossa nova imagem, nossa nova identidade visual do broadcast já, logo da nossa parceira WTV, do outro nossa patrocinadora, a Ares Consulting, né? Mas
já falar com você um pouquinho sobre esse inventário de memórias aí, falar um pouquinho do Prosa, né? Como foi isso, como nasceu o Prosa com Bertaglia e como tem sido, como vocês têm agregado isso a assuntos tão peculiares, né? Eu vi essa semana, saiu alguma coisa sobre otife, né? Tem gente que fala otife, o cara pensa que fala otife, o cara acha que é nome de remédio, não sabe o que é otife, né? Mas, Gostei. E de ouvir você um pouquinho nesse sentido, como é que nasceu o conceito prosa, que eu imagino, mas foram convites, como é que foi esse processo? O nascimento da prosa com Bertaglia é extremamente interessante, eu diria que é sui generis, porque surgiu no meio da pandemia, né? No começo da pandemia. Nós vivíamos naquele momento uma situação extremamente delicada, onde os alunos não poderiam comparecer às aulas, as universidades fecharam, mas as aulas precisavam prosseguir e as aulas começaram a ser online. Né? E muitos professores, por incrível que pareça, tinham uma certa dificuldade, uma habilidade de ministrar aulas online. Né? Então, muitos pediram ajuda, eu ensinava a utilizar, e aí surge um sujeito chamado Zoom, né? O Zoom, que era, né, como nós temos o Teams, tinha o Zoom, tem o Google, né? Então, tem uma série e muitas outras ferramentas, peço desculpas aí, até não me recordar de todas aqui, mas, e aí eu comecei a explicar para o pessoal como é que funcionava, muitos professores de algumas universidades renomadas, começaram então, a gravar aulas, eu mandava as aulas para eles, tal, algumas delas eu colocava no YouTube. Então, chamava alguns professores, esses professores, não, hoje eu gostaria de falar sobre esse determinado tema. Então, ele falava sobre o tema e aí eles divulgavam para os alunos deles. E num dado momento, alguns desses professores falaram o seguinte, puxa, vamos fazer uma prosa com o Bertaglia, né? E essa prosa com o Bertaglia se transformava numa aula. Né? Então, se nós formos olhar, as primeiras prosas eram feitas com professores, algumas nem estão no canal, né? Porque não tinha o formato para se colocar no canal, mas eles acabavam fazendo. E aí o nome Prosa com Bertaglia não fui eu que dei, né? Já começa por aí, foram os próprios professores que falaram, vamos fazer Prosa com Bertaglia, e foi nascendo a Prosa com Bertaglia. E aí eu comecei a convidar pessoas, porque no primeiro momento eu achava que pouca gente viria para a Prosa com Bertaglia para poder gravar. Então eu queria sair do professor e trazer o profissional, né? Falando de um determinado assunto, que fosse um assunto pertinente. Grande parte dos temas eram concentrados em supply chain, né? Pegava a parte de planejamento, compras, manufatura, distribuição. Depois eu comecei a abrir um pouco mais os temas para que a gente pudesse trazer também pessoas falando de projetos, falando da área de finanças, falando de liderança, de recursos humanos, de sustentabilidade. Aí nós começamos a retroalimentar o canal com pessoas que começaram a aceitar falar de temas diferentes. E num dado momento, eu criava ali no Windows um diretório. Hoje vem falar comigo o Fred, amanhã vem falar comigo o Rogério, né? E aí começava a criar os diretórios. Aí eu fui contar o número de diretórios que eu tinha lá, 103 diretórios com os nomes das pessoas. Me lembro como se fosse hoje, né? Então, e eu publicava uma prosa por semana. Então, se você for contar 103 dividido por 52, daria 2 anos de prosas, né? E eu imagino o último da fila, né? Se ele ia ficar esperando. Então, eu comecei a incrementar, colocar mais prosas durante a semana, 3 prosas, e aí o canal chegou, hoje nós estamos aí com quase 600 prosas gravadas. E aí também eu comecei a fazer lives, porque muitas pessoas falavam, não, mas eu quero fazer pergunta, e aí nós começamos a fazer live, né? São os webinars que eu chamo, que é o caso do Otife, que você acabou de comentar. Então, nós fizemos uma série, né, do On Time in Full, de 4 episódios,
esses 4 episódios, que são 4 horas mais ou menos, vão se transformar, estou falando pela primeira vez em público, vão se transformar em um livro, né? Olha que legal. Vão se transformar em um livro com 4 autores. Uhum. Eu sou o autor, o Paulo Bertalha, o Elcio Grácia, que é uma pessoa fantástica. O Elcio foi Nestlé, foi Martin Brauer, McDonald's, né? Foi uma pessoa que trouxe o modelo de referência do SCORE para o Brasil, né? O Paulo Tavares, o Paulo que é professor da Fundação Getúlio Vargas, mas ele já foi Bosch, Natura, hoje ele dá consultoria, e o Fábio Miranda, o Fábio, que já foi Procter, foi Martin Brauer, né, e hoje ele trabalha em consultoria também, a Maitreya. Então, nós vamos escrever, né, hoje a gente tem recursos de tecnologia que vai lá, lê o que tem no vídeo, né, e transforma o vídeo em texto, e aí nós vamos fazer as nossas correções. Então, é um pouco da história, eu quero transformar a história em alguma coisa, a prosa, né, em alguma coisa um pouco mais derivativa, vamos dizer assim, ou seja, não ficar focada e concentrada só no YouTube. Então, é essa a ideia de criar. Nós temos já no Spotify, né? Então, tem podcast das prosas. Nós estamos terminando agora, antes de fazer uma divulgação em massa, estamos terminando o projeto, e agora surgiu a ideia do livro. Todos nós concordamos, então eu acredito que em 2 meses, mais ou menos, esse livro deve estar no mercado. Que legal. Parabéns. Obrigado. Muito jóia, muito jóia. Eu estou pensando aqui, eu comecei nessa história de logística em 1996. Eu tô pensando aqui algumas histórias, Paulo, mas para eu te contar depois, viu? Histórias de recinto alfandegado, histórias de pensarem que eu fui preso uma vez porque eu ia entrar no recinto alfandegado. Estou pensando aqui, Fred, umas histórias que eu... É muito flashback. Prosa com Bertaglia, não sei, viu? Acho que tem coisa também. Você já foi preso, eu também já fui preso, eu passei um dia. Na verdade, eu não fui preso porque... Foi quase, né? Fui quase. Eu implantei uma fronteira muito tranquila no Brasil, chamada Brasil-Paraguai, Brasil-Argentina. Muito tranquila, de trânsito aduaneiro. Tá? E quando nós assumimos a unidade, na empresa que eu e o Fred trabalhamos juntos, inclusive, eu recebi 2 senhores grandes, 2 armários de terno preto, e com um colarzinho assim, escrito Polícia Federal, sabe? Dentro do data center, eu era de tecnologia também. Nessa parte eu fiquei também, já peguei meus 50 e poucas horas dentro de empresa, dentro de data center, e o senhor falou muito gentilmente assim comigo, o senhor pode desligar o servidor? Eu falei, oi? O senhor pode desligar o servidor? Eu falei, desculpe, meu caro, mas se eu desligar isso aqui, eu vou parar o trânsito aduaneiro do Brasil, Paraguai, e de Argentina para o Brasil, e vice-versa. Aí ele falou gentilmente assim de novo, por favor, desligue o servidor agora. Aí eu desliguei o servidor, ali desliguei. E aí saiu uma notícia, porque Receita Federal adotam o nome servidor público, né? E aí colocaram que o servidor de informática da concessionária havia sido preso. Que era eu. Isso saiu no jornal de Foz do Iguaçu, e eu não sei como isso chegou nos ouvidos de uma pessoa chamada minha mãe. E aí minha mãe me ligou e disse, meu filho, onde que você tá? Não sei o quê. Eu falei, não, tô falando que você foi preso, não sei o quê. Eu falei, não fui preso, foi o servidor, mas foi todo um bafafá, né? Todo um bafafá. Mas, enfim, histórias para contar, histórias do fundo do container. A minha história, só para tentar recuperar um pouquinho, foi muito mais em função de uma qualidade de produto que acabou ficando, ela deveria ter sido descartada e acabou sendo armazenada numa área que era de produto acabado, e eu era o responsável,
e aí um operador, acabou mandando para o mercado, né? E aí eu fui obrigado a responder por uma ação, né? Eu fiquei 1 hora ali. Foi uma situação um pouco delicada, mas é complicado, é complicado. Que bom. Até adicionando a isso, né? Às vezes as pessoas hoje trabalham em diversos segmentos, mas eu costumo dizer que quem trabalha muito com químico, alimentício, eu falo corre o risco, mas assim, são questões que qualquer erro, né? De qualquer tamanho que seja, a gente já viu colega nosso, por causa de um armazenamento químico que não estava muito bem adequado, recebeu uma denúncia, a Polícia Ambiental chegou lá, quem é o fiel depositário? É o João. João, vem comigo. E não tem conversa, né? E isso é muito eminente e presente na nossa profissão. E eu costumo dizer que, assim, é um alerta que essa nova geração vindo tem que ter essa consciência, né? Porque às vezes o cara assume um nível, por exemplo, gerencial, um nível estratégico ali aos 30 anos de idade, e às vezes quer ficar no ar-condicionado, não quer dar uma volta, por exemplo, na área de químico, para ver que tem alguma coisa pingando, que tem que ver lá que não tem lá o material, se deu algum vazamento, né, para colocar lá em cima, se a brigada não foi treinada. A hora que dá coisa ruim, né? Isso não tem conversa, né? Isso é muito importante. A gente, logística não é só a lógica, não é só o processo, mas sim tudo que está envolvido, né, no aspecto do ambiente, né, onde está inserido. Isso é muito importante porque às vezes eu quando eu visito essas unidades, as primeiras coisas que eu olho é isso: saída de segurança, como é que está armazenado as coisas, se tem coisa amassada, né, porta-parte amassado. Porque isso reflete muito a natureza daquela empresa que você está visitando, né? Isso é muito importante porque... É o espelho, né? É o reflexo que passa ali por baixo de tudo, né? E obviamente que quando acontece algum acidente, é o CPF que vai responder. Isso é inegável, né? Mas tem empresa? Tem, mas chega um momento que é o CPF, não tem jeito. Como teve um acidente que aconteceu em Santos uma vez, e... independente de qual foi o acidente, né, houve uma pessoa que faleceu, e o policial civil chegou e falou o seguinte: eu quero entender quem que eu vou levar para a delegacia. Não, mas foi um processo... Não, a empresa, a gente não prende a empresa, eu quero saber quem eu vou levar para a delegacia. É um CPF, cadê ele? Precisa de alguém. O negócio é triste, né? Como diz o Rogério, a mãe dele ligou e falou assim: meu filho está preso, né? É um servidor. É complicado. Que joia, que joia. Bom, vamos conduzindo já, senhores, então. Você viu que é muito prático aqui, né, Paulo? Falei para você que ia ser um papo super descontraído, né? A ideia é essa mesmo. E a gente entra agora num último tema nosso. Você já deve ter montado muitos, né? Já deve ter analisado milhares, né? O que a gente chama de mapas de gestão à vista, né? A gente que está em CD todos os dias, a gente vê já na recepção. Esses dias eu e o Fred, a gente estava numa empresa grande lá perto de Piracicaba, não sei se está aqui, mas mapa de gestão São à Carlos? vista. São Carlos. São Carlos. Mapa de gestão à vista e tal, mas aqui a gente traz um pouco, você citou isso no começo, né? A vida pessoal e a vida profissional. Eu confesso que eu não trato muito essa dicotomia, assim, de vida pessoal e profissional. Eu sou mais assim, eu sempre falo assim: está tudo bem aqui em casa, está tudo bem em qualquer lugar, né? O fato é esse: está tudo bem em casa, está tudo bem em qualquer lugar. Então, que você pudesse agora, já no finalzinho do nosso programa, falar um pouquinho sobre, no seu mapa de gestão à vista, Paulo, da vida, o que não pode faltar? No seu mapa de gestão, os seus indicadores de gestão à vista da vida, o que não pode faltar? É uma pergunta extremamente interessante, até porque no decorrer da vida, no decorrer não só da carreira, né, mas da vida familiar, da vida dos amigos, uma coisa que eu sempre levei em consideração, e quando você olha essa perspectiva do levar em consideração, ver a vida 360 graus, né? Porque muitas vezes você olha uma perspectiva ao seu redor
onde você prioriza, e às vezes tem que priorizar mesmo, mas você prioriza o relacionamento que está acima de você, né? Em toda a minha vida, né, e as pessoas que me conhecem sabem muito bem disso, eu levo a vida em 360 graus. Então, para mim, eu não vejo posição, né? Porque as pessoas estão ocupando, né? Ele não é o presidente da empresa, ele está presidente da empresa. Ele não é o operador, ele está operador num dado momento. Então, ver a vida dentro desses 360 graus é muito importante. E aí você consegue plugar amigos, família, né? Então, uma das coisas, os indicadores que eu acabo trazendo para essa situação aqui é indicador de relacionamento, tentativa de compreensão, e como eu disse no início, ninguém é perfeito, né? A busca da perfeição é uma busca, mas no metade do caminho a gente tropeça, bate o joelho na pedra, faz uma série de coisas e acaba se machucando às vezes. Mas se vocês me acompanham pelo LinkedIn, por exemplo, vão perceber claramente que eu acabo gerando a cada 2 semanas uma postagem, uma figura sobre liderança, sempre incentivando o líder no bom sentido, de ser amigo, de ser um líder transformacional. Não quero dizer com isso que ele não tem que se preocupar com o lucro da empresa. Ele tem que se preocupar, porque se ele não se preocupar com o lado financeiro da empresa... É o que vale, né? Exatamente. O nome do jogo é o resultado. Exatamente. Não adianta você ser bonzinho, dar tapinha nas costas de todo mundo e jogar a empresa no buraco. Não é por aí. E o inverso também é verdadeiro. Não adianta você ter uma empresa extremamente saudável financeiramente, mas todo mundo achar que você é um líder, não, né? É um chefe, é alguém extremamente arrogante, que todo mundo... né, odeia, ou que você bate em todo mundo. E hoje a gente acaba enxergando muitos líderes, eu tenho muitos contatos, presidentes de empresa, vice-presidentes, diretores, que são pessoas realmente que buscam se relacionar muito bem, buscam empatia, né? Trazendo o que o Fred falou anteriormente, buscam ter essa empatia dentro da organização, e isso você acaba levando para fora da organização, né? Então, mesmo lá na prosa, né, quem acompanha a prosa vai ver que eu uso algumas expressões que não são minhas, mas para mim são expressões que são extremamente convidativas, vamos dizer assim, para que nós sejamos melhores. Por exemplo, o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade, né? Não tem nenhuma conexão religiosa, né? Aliás, essa é uma frase que vem lá do Máximos, lá do Gladiador. Máximos Merídios. Isso, exatamente. A outra que eu uso é o Infinito e Além, do Toy Story. Buzz Lightyear. Guerreiro interestelar. Eu aprendi isso com a minha netinha. Eu falava para ela ao infinito e ela falava e além, né? Então, acabou ficando e eu utilizo até hoje. Porque, para mim, por detrás dessa frase, existe um incentivo muito grande de você quebrar barreiras, romper obstáculos, ir além, né? Desde 1990 e alguma coisinha, eu uso que a força esteja conosco, né? Da onde é isso? Guerra nas Estrelas. Então, são algumas coisinhas que eu acabo utilizando, que eu acho que realmente convidativo para que nós possamos ter um norte. Eu acho que nós precisamos ser humildes, ser bons, né? Não precisa ser bobo, não é isso que eu estou dizendo, né? E precisamos tomar cuidado com isso, mas é o que se leva da vida, né? Sim. Eu posso ter toda a experiência do mundo, a minha experiência de 67 anos, né? Mas eu nunca me esqueço de uma figura, ou de algumas figuras, que para mim eram fantásticas, tipo o Lambert, que é um escritor de logística, o Bauer Sox, né? Aliás, até eu coloquei o nominho deles aqui, o Balu, o Gatorna, né? Esse é tudo livro de edição
final de década de 80 e início de 90, as primeiras edições. Exatamente. E eu vou falar um outro nome para vocês que eu sentei numa mesa e não sabia que era ele. Num evento dos Estados Unidos, eu estava com alguns colegas, nós sentamos numa mesa, e aí eles foram buscar o almoço e eu fiquei na mesa, né? Era nada mais, nada menos do que alguém dizendo para mim: e você, jovem, o que espera do evento? Né? Num inglês alemão, né? Nada mais, nada menos do alemão, não, austríaco, né? O Peter Drucker, né? Drucker. É uma pessoa... Administração geral, né? Exatamente, uma pessoa fantástica, né? E eu fiquei ali conversando um pouquinho com ele e tal. Né? Ele faleceu na 2 décadas atrás, eu acho, né? Acho que ele 2009. faleceu faz uma década, Bem Mas foi uma pessoa fantástica, que tem uma história, né? Assim como esses outros. Não, ele deixou muito conhecimento nos livros. Legado, né? É um legado, bem lembrado. É esse legado que nós precisamos deixar. Né? Ou seja, nós sabemos que em algum momento, né, nós não vamos estar mais por aqui. Né? Então, tem uma frase, não sei quem é o autor, né? Eu sempre falo dela, né? Que o conhecimento ele só é válido quando ele é compartilhado. Né? Que é bem isso que você está dizendo. O que eu deixo para a próxima geração? O que eu deixo de legado? Né? O que eu fiz e o que eu aprendi e o que eu deixo, né, de aprendizado? Né? E isso é construção, é evolução. Né? A gente evolui com isso, né? Sendo humilde, uma palavra bem dita, né? De falar o seguinte: se eu sei muita coisa, eu tenho espaço para aprender mais ainda. Então, deixa eu ser humilde e procurar mais conhecimento, né? Então, a gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre tem um espaço para aprender um pouquinho mais. Inclusive, uma frase do Toy Story que é de forma, né, muito lúdica, né? Uma frase que... O Rogério tem uma muito boa de um filme também, que ele sempre fala, né, Rogério? Qual que é? Eu ia citar uma outra aqui. Do filme, do Rock. Então, eu ia citar, são duas, na verdade, 3, na verdade. Uma delas é como Paulo, eu falo com esse bonitão aqui, às vezes mais do que eu falo com a minha mulher, todo dia, porque é meu sócio, né? A gente fala, então essa frase que ele fala eu já conheço, porque ele já me falou, e eu sempre complemento essa frase, que o conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento não ocupa espaço. Eu complemento o Fred. Agora, a frase que ele comentou é interessante para a gente já ir para o finalmente nosso aqui. Quando nós abrimos a empresa, o meu filho veio dar uma cochuchada no meu ouvido e tal, minha esposa complementou. Meu filho, poxa, você fala de abrir empresa há tantos anos, por que não abre e tal? Meu filho de 20 anos falando isso para mim. Falei, quer saber? Estamos juntos, vamos abrir. Se a galera aqui não for, não tem como, né? Vamos lá, vamos encarar. E aí tem 2 frases de um autor, da Filadélfia, chamado Rocky Balboa. Uma delas é clássica, quando a esposa dele vira para ele, a esposa dele, Adrian, vira para ele com o filho dele no colo, e ele é desmotivado ainda em continuar a luta com o Apollo Creed, que inclusive o ator faleceu agora, recentemente. Ela fala uma frase muito simples, fala assim para ele: vença. Ô Paulo, quando eu tô meio macambúzio, quando eu tô meio borocochô, eu mando essa cena no grupo dos sócios aqui da mesma forma que o Fred manda os vídeos dos foguetes do Elon Musk, subindo, caindo, never get up. Né? Mas a outra frase que eu ia agregar no seu portfólio, desse mesmo filósofo chamado Rocky Balboa, lá da Filadélfia, é assim: não importa o quanto a vida te bata e você caia, mas o que importa é quantas vezes você está disposto a levantar e lutar. Né? Então, nessa vibe de filme aí, a gente já vai para finalmente no nosso broadcast aí, agregando conhecimento para essa. E tem muitas mensagens bonitas, né? Muitas mensagens que dá para você extrair e utilizar como um ensinamento para a vida. Exatamente. Ô Paulo, foi um prazer, viu, ter você com a gente aqui hoje.
Eu vou deixar o Fred falar primeiro, depois eu termino aqui. Não, né? De professor para professor. Não, sem dúvida. Não, foi um grande prazer. Daquela vez que a gente era para se encontrar, eu não consegui ir, né? Mas ainda vão ter outras oportunidades, obviamente. Mas foi um prazer aí compartilhar algumas palavras, né? Extrair aí e ouvir um pouco desse conhecimento, né? Obviamente que eu vou pegar emprestado depois o livro para dar uma lida também, na hora que o Rogério terminar ele, óbvio, né? Eu também tenho um sonho, me inspiro muito em pessoas como você, antes de eu completar meus 50 anos também, escrever um livro, né? Eu tenho esse sonho já há bastante tempo e quero concretizá-lo, né? E me inspiro muito em pessoas como você que fizeram, estão deixando esse legado, né, para as próximas gerações, que é o que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, né? Muito obrigado aí pelas palavras que você compartilhou com a gente aqui, as histórias, né? Foi muito bom. E espero em breve a gente estar aí presente, conversando novamente, né, sobre outras coisas e, enfim, compartilhando sempre conhecimento. Bacana, eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui. Aliás, é o meu mote, né, educar para transformar, com a educação vem a transformação, e para não perder, né, o momentum, vamos dizer assim, né, o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Na eternidade, é isso aí. Ao infinito e o além. E além. Obrigadão, Paulo. Muito obrigado, Paulo. E de verdade esse trabalho continue por muito tempo. Deus abençoe sua jornada aí com prosa, com suas consultorias, com seu trabalho de emanar esse conhecimento todo que você possui, e te agradecer. Foi uma honra para nós. E eu tenho plena certeza que esse broadcast vai bombar, não no sentido mas no sentido de amplitude e de abrir o campo de visão das pessoas em relação a tudo que a gente quer colocar aqui dentro desse propósito, certo? Maravilha, gratidão enorme. E que the force be with you. May the force be with you. That's right. Paulo, tchau. Um abraço, obrigado, valeu. Boa noite. Boa noite. E aí, o que você achou? Cara, eu resumo numa palavra. Fala. Queridão. O Paulo é um queridão. Queridão. Sem dúvida que é. Muito legal, né? E compõe o propósito nosso, né, de agregar conhecimento, né, de favorecer e fomentar isso cada vez mais, que se faz tão necessário, né, Fred? Sim. Dentro aí do meio, nosso mercado de trabalho, dentro do meio logístico, né, às vezes as prioridades são invertidas. A prioridade da agilidade, da coisa rápida, mas enfim, tem toda uma base que fica por trás disso, e o Paulo coloca muito isso, né? De forma transmite muito bem, né? Muito bem, muito bem, muito bem. E resumindo isso tudo, né, que ele falou, né, pela jornada dele, né, tudo é muito possível, né? Basta a gente ter aí balanço, né? Ou seja, a gente ter uma vida equalizada que a gente consegue chegar lá. É isso aí, é o equilíbrio. É isso aí. Bom, bora terminar então? Sem dúvida, vamos lá. A semana que vem não, agora nós temos os episódios quinzenais. Vou mandar para o Paulo, ó, em primeira mão, nossa canequinha do broadcast de presente para ele, broadcast da Ares também. Mas que legal, ó, 20º episódio cumprido com sucesso. Valeu, sem brother. dúvida. E é importante também ressaltar para as pessoas, né, se inscreverem nos canais, né, tem no LinkedIn, nosso canal, tá aí, no ó, Instagram. Tá aparecendo o nosso @broadcast_oficial, sigam a gente lá. E quinzenalmente a gente vai trazer mais conhecimento, a gente vai divulgar antecipadamente. A gente vai trazer, né, os temas e as pessoas e as empresas que vão participar conosco aqui dentro desses episódios. Fechou, Brody? Obrigado, Brody. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau. Abraço, valeu. Broadcast é um oferecimento de Ares Consultoria Logística. Soluções rumo à eficiência, superando expectativas a cada entrega.